Durante a segunda parte da Grande Tribulação, tem que haver um processo de uma guerra um pouco mais apertada. É provável que aconteça uma guerra um pouco depois do arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus rompe o selo, começa a guerra. Depois vem a fome e depois vem as doenças, que são os cavaleiros do Apocalipse. Quando o anticristo mostrar de fato a sua carranca, mostrar quem ele é, isso tem que acontecer no final dos 3 anos e meio. Que ele diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Só que para fazer isso ele vai ter que empregar algumas coisas. Ele vai ter que empregar uma perseguição. Ele vai ter que colocar ali a sua imagem lá no Santo dos Santos. E aqui eu já preciso dar mais uma dica. Durante a grande tribulação, no final dos tempos, vai ser reconstruído o templo de Jerusalém de novo, o terceiro templo, lá onde está a mesquita islâmica. Não pergunte a mim como que vai ser, mas vai ser. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai cessar o sacrifício, ele vai fazer igual aconteceu por ocasião do período intertestamentário, quando Antíoco Epifânio, um rei grego, que estava tomando posse da região ali de Israel, e ele faz com que o povo de Israel cesse os seus costumes, cesse as suas dietas alimentares e sacrifique uma porca no altar. Ele coloca a sua própria imagem, porque o texto fala que ele vai colocar as asas da abominação. O sacrilégio terrível, e Jesus fala, quem lê entenda, quando for colocado o sacrilégio terrível, quem estiver na Judéia fuja para os montes. E aí, esse cara ele vai colocar um BO muito grande. Eu não estou citando os textos para não ficar tão cansativo, para ficar como um tom de uma conversa e não de uma aula. O povo vai precisar fugir. E o texto fala que a mulher que tem 12 estrelas debaixo dos seus pés e está grávida com dores de parto, foge para o deserto e lá é sustentada por 1260 dias. Está falando de Israel fugindo, saindo da região de Jerusalém e se acomodando, se protegendo como um bunker gigante no deserto da Judéia. A essa altura, nós vamos começar a caminhar para a parte final dos 3 últimos anos. Está profetizada uma batalha, que é popularmente chamada de a Guerra do Armagedon. Nessa Guerra do Armagedon, vai vir exércitos dos 4 cantos do mundo. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Vai vir de tudo quanto é canto. E esses exércitos, eles vão se degladiar entre si. Sim. Daniel e Apocalipse e Ezequiel, eles falam sobre esses exércitos. Por exemplo, fala sobre o Império Romano. É um império revivido. E este vai estar sob domínio do Anticristo. Vai haver também os povos asiáticos, que é a turma que não vai com a cara de Israel. Vai haver também os povos da África, do outro lado. E vai haver uma chamada Confederação Russo-Pan-Islâmica, que está profetizada em Ezequiel e é chamado de o Exército de Ros. O Exército de Ros, que é citado em Ezequiel, é exatamente a Rússia. Então, nesse momento, esses exércitos vão para o Vale de Armagedon, um espaço territorial de 300 mil quilômetros quadrados que está lá em Israel. Que só Deus sabe por que ninguém constrói casa. Só tem uma coisa que está acontecendo naquele lugar, está juntando um monte de ave. Um monte de ave, muita ave. Já tem muito tempo que aquele lugar é lotado de pássaro. E você já vai entender por quê. Esses exércitos vão começar a entrar num processo de guerra. E aqui nós temos uma guerra mundial. O maior alvo é Israel, porque Israel tem todo um processo geográfico, geopolítico que é interessante para o mundo inteiro. A começar pelo seu
aparato de exército. Balístico. Bélico. E aí, o que que acontece? Agora nós vamos entender uma parte muito top, mas muito top mesmo. Eu piro, cara. Neste momento em que o povo vai estar acuado, não tem mais para onde correr. Estão no deserto, todo o povo está lá. Obviamente, vai ter os seus exércitos lá, vai estar lá, mas nós estamos falando de um exército contra o mundo inteiro. Isso vai acontecer no Vale de Armagedon. Esses 4 exércitos vão vir contra o povo de Israel. E aí vai cumprir uma profecia. Jesus, ele falou o seguinte, lá em Mateus, ele falou assim: eu não volto para vocês enquanto vocês não disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Tô arrepiado. Quando o povo estiver no deserto, vai cumprir a profecia de Zacarias capítulo 12, que vai dizer o seguinte: e eles olharão e se lembrarão daquele a quem transpassaram e chorarão amargamente. Vão se lembrar de Jesus. O povo judeu vai se lembrar de Jesus. Quando o povo judeu se lembrar de Jesus, vai cumprir a profecia de Zacarias capítulo 12. E o povo judeu em hebraico vai declarar: Baruch haba b'shem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. E aí eu vou te dizer uma coisa. É nessa hora que Jesus levanta do trono. Jesus levanta do trono, cara. E aí Jesus... o texto de Apocalipse diz, por isso que a igreja tem que subir, Diego, porque o texto de Apocalipse diz que ele vem montado em um cavalo branco, Apocalipse 19, junto com seus santos. E quem são os santos? Os santos é a igreja. Porque os judeus estão aqui, o mundo está aqui. Não dá para a igreja passar pela grande tribulação, Diego, porque ela vai voltar com Jesus. E não mais na condição de noiva, mas de esposa. Aleluia! Mas tem um detalhe, porque o livro de Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses diz que quando Jesus voltar, ele vai aniquilar o anticristo com o sopro da boca. Jesus vai voltar com o exército, mas não vai precisar de ninguém, cara. E aí vai acontecer uma parada muito top. Porque ele disse o seguinte: o povo vai declarar, Baruch haba b'shem Adonai. E quando Jesus estava subindo, aconteceu um negócio. Você vai lembrar. Apareceu 2 anjos que observaram os discípulos. E eles falaram assim: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, do mesmo jeito vocês vão ver descer. E aí nós temos um detalhe muito louco, que é o seguinte: Jesus precisa voltar pelo mesmo lugar de onde ele subiu, o Monte das Oliveiras. E quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, ele vai tocar os seus pés na Terra Santa. E Zacarias profetiza que vai rasgar o chão, vai abrir um abismo, vai romper terra por um lado, terra por outro, e vai abrir um caminho exatamente na porta que hoje é chamada de The Golden Gate. Porta de ouro? A porta de ouro. Durante os séculos, os reis que reinaram sobre Jerusalém sabiam dessa profecia. E um dos reis, um é o Suleimã e o outro é o Saladino. Só não lembro a sequência que eles fizeram, mas por exemplo, um deles sabia da profecia e sabia que um rei e um sacerdote não pode pisar aonde tem gente morta. O que ele fez? Ele colocou um cemitério na frente do muro. Jesus já não poderia passar por ali. Entendi. Aí o outro pegou e falou assim: não vou permitir que rei nenhum venha. Bota tijolo nessa parede. E ele empareda a porta dourada. Só que a profecia de Zacarias, em Zacarias 12, vai falar que quando rompe o chão,
vai rasgar, a terra vai rasgar. E não só isso, Diego, Ezequiel vai falar o seguinte: Jesus não precisa pisar no chão, porque Ezequiel diz que ele não vai, os seus pés não vão tocar no chão, os seus pés não vão tocar no chão, e ele vai adentrar do mesmo jeito, Diego, do mesmo jeito que ele entrou na entrada triunfal, só que agora ele não entra montado em um jumentinho, ele não entra agora como um cordeiro, ele entra agora como o rei dos reis, ele entra como o leão da tribo de Judá, ele entra triunfante para vencer para sempre. Aí, o texto de Daniel capítulo 9, 27, fala assim, ó, fala que ele vai cumprir a profecia e ungir o Santíssimo. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Essa aqui é top. O que é que ele vai fazer? Ele vai adentrar o Santo dos Santos, vai arrancar a imagem do anticristo e vai ungir aquele lugar somente com a sua presença.